Meu nome é Ulisses Maeda, eu sou arquiteto de solução da Enforce e queria compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Para começar, a gente quer agradecer bastante a Dextra, não só por estar participando desse evento, mas porque a Dextra tem uma influência bem grande na nossa história. Desde o início da Enforce, que é uma empresa bem nova, bem recente, a Dextra foi nosso parceiro de desenvolvimento. Todas as dificuldades e toda a nossa evolução, a gente compartilha muito com a Dextra. E para chegar onde a gente chegou, tem o time da Enforce. Antigamente começou comigo sozinho, hoje a gente já tem em torno de 20 pessoas, e todo mundo ajudou muito a gente chegar onde a gente chegou. Vamos lá, o que é Enforce, né? O que a gente faz no nosso dia a dia? A Enforce é uma startup que gera ativos estressados. Ativos estressados são ativos de grande risco e que a gente chama de ativos podres. Na Enforce, a gente tem duas grandes formas de atuar. Uma é recuperar crédito estressado. Crédito estressado é crédito que o devedor não pagou, alguém já tentou recuperar esse crédito e o banco não conseguiu recuperar. Ou então imóveis estressados. E imóveis estressados são imóveis que têm algum tipo de problema de regulamentação, algum movimento sem terra dentro dele, e a gente tenta, junto com o nosso time especializado, recuperar esses imóveis. Para tentar explicar um pouco melhor, em Enforce eu tenho dois exemplos de como a gente atua. Imagina o Marcos, que é dono de uma empresa de calçados, casado com a Joana. O Marcos, ele quer expandir a empresa dele, não tem dinheiro, vai no banco, pega 10 milhões emprestado e começa a reinvestir na empresa dele. Nessa trajetória do Marcos, ele separa da mulher, a empresa dele quebra e ele não tem mais dinheiro para pagar para o banco. O que a Enforce faz nesse cenário? A gente vai até o banco oferece esse crédito que não foi pago, não conseguiu recuperar, e a gente vai tentar atuar na recuperação desse crédito. Como que a gente faz isso? Primeira etapa seria investigar o Marcos, o que aconteceu com ele, por que ele quebrou, qual a história de vida dele, e para ver se tem algum furo na história dele por ele não ter pago. Nessa investigação, a gente pode ter encontrado uma foto do Marcos com a ex-mulher dele. Aí, isso já é um sinal de alerta para a gente. Ele falou que é separado, mas tem uma foto perdida lá na internet dele com a mulher, lá tomando um vinho, lá feliz e contente. O investigador, ele pensa, vamos ver o que essa mulher tem, né? Por que ele está com ele ainda? Aí a gente acha o Instagram da mulher dele, vê que a mulher vive viajando, parece que tem bastante dinheiro, tem uma filha que faz faculdade de medicina numa faculdade particular, e tudo indica que ele tem bastante dinheiro. Investigamos mais um pouco a mulher do Marcos. A gente descobre que a mulher tem justamente também uma empresa de calçados. E aí, então, a gente começa a conectar os pontos. O Marcos se separou, a mulher tem uma empresa de calçados, está numa vida boa, o Marcos está sempre com a mulher. Então, a gente descobre que tudo era uma mentira do Marcos. Aí, a Enforce tem duas maneiras de recuperar esse crédito. Ou a gente pergunta para o Marcos, você está a fim de pagar? A gente já descobriu qual que é o seu jogo. Você pode pagar assim de uma forma amigável, ou então a gente abre efetivamente um processo contra o Marcos e vai na justiça tentar fazer a recuperação. Essa é uma das formas que a gente tem de recuperar crédito estressado. A outra forma que a Enforce atua são justamente nesses imóveis estressados. Imóvel estressado, você pode imaginar que existe um grande terreno, dentro desse terreno tem um aterro sanitário clandestino lá, o pessoal começa a jogar lixo, aí começam umas famílias pobres morarem nesse terreno,
e o dono não consegue mais fazer nada com ele, né? Tem um lixão, está tudo contaminado, tem família morando nesse terreno, o que, que a gente faz? Bem, a Enforce ajuda a recuperar esse terreno. Faz um trabalho social com as famílias, mapeia quem está morando lá, tenta entender por que está morando lá, vê qual que é o potencial de comercialização desse terreno, de repente percebe que ali seria interessante ter um shopping, faz todo o trabalho de descontaminação do terreno e, no fim, também liga os pontos para recuperar esse imóvel. Faz acordo com a prefeitura, a gente vai fazer um trabalho social, vai criar um loteamento para essas pessoas que moram lá, vai descontaminar o terreno, vai achar um investidor que vai construir um shopping. Dessa forma, a gente recuperou aquele terreno, trouxe um benefício para a sociedade, recuperou uma região inteira, as famílias que moravam lá ficavam felizes e o lixão deixou de existir. E isso também é uma forma que a Enforce atua para a recuperação de imóveis. Esses dois cenários, assim, apesar de ser exemplos fictícios, eles são bem reais. Isso faz parte da realidade da Enforce. Como que a gente inova tecnologicamente? Tecnologicamente não significa apenas sistemas, né? A gente tem que inovar tecnologicamente os nossos processos de negócio. Então, tanto para sistemas quanto para processos de negócio, a principal forma é o Design Thinking, né? A gente identifica uma oportunidade, junta todo mundo, discute ideias, refina essas ideias e faz a prototipação dela. Basicamente, assim que a Enforce consegue inovar usando todo o recurso do time interno da Enforce. Além disso, a gente participa muito de eventos de startup, a gente está sempre procurando oportunidades no mercado que venham contribuir com o nosso negócio. Ele é bem diferente, é bem diversificado, tem várias vertentes. Então, às vezes, uma startup que carimba documentos de cartório, de repente isso pode ter uma sinergia com a Enforce. Ou é uma startup que simplesmente traz um sistema de workflow. Também pode existir uma sinergia com a Enforce. Então, a gente está sempre procurando oportunidades ligadas diretamente com o nosso negócio ou oportunidades que sejam completamente diferentes. Aí, já falando um pouco mais do nosso sistema, nosso ecossistema, né, que a gente tem vários hoje, é baseado em 4 pilares. Os sistemas que a gente sabe que existem no mercado, que já são bem maduros, se a gente imaginar um CRM, um sistema de processo jurídico, a gente vai ao mercado, procura esses sistemas e coloca no nosso ecossistema. A segunda forma que a gente tem para fomentar a nossa plataforma é através de parcerias com startups. A gente pode estar fazendo aquisição, pode definir um produto com uma startup e evoluir esse produto junto, e dessa forma a gente começa a aumentar ainda mais nosso ecossistema. A gente sempre parte do princípio que isso tem que ser bom, tanto para a Enforce quanto para as startups. Se a gente acha que não tem um ganho para os dois lados, a gente prefere perder oportunidades do que pensar só no nosso ganho. A terceira forma que a gente usa para aumentar ainda mais a nossa plataforma é através de parceiros de desenvolvimento, que na nossa plataforma a gente tem um sistema principal, onde a gente tem que integrar todos os nossos sistemas, todos os nossos parceiros. A gente usa fábricas de software, o nosso principal é a Dextra, foi a Dextra durante muito tempo. A gente usa PJ, a gente usa o pessoal da Fucamp, enfim, a gente usa alguns parceiros de desenvolvimento para alavancar o nosso negócio. E, por fim, para poder dar liga a todo mundo, a gente tem o nosso time interno, o time Enforce, que aí é composto por cientista de dados, engenheiro de dados, os desenvolvedores, tem pessoal de suporte, tem tester, isso tudo para a gente conseguir integrar todas essas soluções, todos os nossos parceiros na nossa plataforma Enforce. Outro ponto fundamental que a gente tem é o nosso data lake, né? A nossa fonte de dados, ou o destino de todos os dados que a gente coletou. A Enforce ela trabalha com informações muito diversificadas. Processos judiciais, escrituras, matrículas de imóveis, procurações.
A gente, quando está fazendo pesquisa de bens dos devedores, a gente encontra avião, a gente encontra carro, encontra um monte de coisa estranha. A maior parte dessas informações não são estruturadas. Imagina você pegar um processo judicial, tentar interpretar esse processo e conseguir consolidar essa informação toda, estruturar essa informação toda. Não existe assim, nada muito automático que consiga fazer isso. E a gente também tem iniciativas que procuram interpretar esses documentos e estruturar isso de forma automática. O processo judicial é um exemplo. O Brasil é o país do papel, assim, a gente vê que tem cartório a cada esquina. Imagina todos esses documentos de cartório, como que a gente faria para estruturar e estar organizando essa informação. Uma missão bem difícil e a gente está conseguindo fazer isso. Não só manualmente, mas também com o apoio de muito sistema, muito desenvolvimento. Eu acho que é um pouco da Enforce como está hoje. Assim, tem um potencial de mercado enorme, acabei passando direto, mas de potencial de mercado. Os bancos estimam que tem 400 bilhões de créditos inadimplentes. Se você conseguir alcançar só 5% desse crédito, quantos bilhões que já tem esse mercado, né? No mínimo 20 bilhões aí, falando de 5% do mercado inteiro. Sem considerar também a vertente de imóveis, né, onde a gente atua. Todo o crédito que o banco tenta recuperar através de imóveis, o banco toma imóvel das pessoas e não sabe o que fazer com eles. Muitas vezes tem gente que continua morando no imóvel, o banco não consegue desocupar o imóvel, não consegue comercializar. A gente atua também em parceria com os bancos, tentando recomercializar esses imóveis. Então, é um mercado realmente muito grande. A Enforce, ela começou, como toda a nossa história começou, né? Assim, foi em 2017, finalzinho de 2016, 2017, e a gente só tinha uma única missão, era fazer essa operação funcionar. Por que isso? O nosso principal investidor é o Banco BTG Pactual, é o maior banco de investimento que tem, e acho que todo mundo sabe, né? Banco, quando entra no jogo, ele não entra para perder. Então, a gente tinha essa missão, como fazer essa operação rodar. E tínhamos muitos desafios, né? Primeiro, a recuperação desse tipo de ativo estressado é um mercado novo, não é uma coisa que você vai encontrar ali do lado, um concorrente que tem todo o modelo de como recuperar esse ativo estressado. Então, um processo novo, um negócio novo, era desconhecido. A gente estava criando a empresa do zero. Processo não tinha. Todo mundo sabe aqui que esse sistema é um processo automatizado. Como que a gente vai desenvolver se os processos não existem, não estão definidos? A Enforce estava contratando todo mundo nessa época. Em 2017, quando a Enforce começou, tinha em torno de 20 a 25 pessoas. Eram todas pessoas novas que estavam vindo do mercado e que não conheciam a Enforce, não sabiam o que estavam fazendo lá exatamente. E essas pessoas eram nossos key users. Como que a gente ia conseguir especificar um sistema se os próprios key users nossos não tinham tanto conhecimento? A gente tinha a missão de selecionar e implantar 5 sistemas, que seriam os sistemas base da Enforce, que era o CRM, que era o sistema para os nossos negociadores conseguirem ter os contatos comerciais com devedores, com os prospectos de imóveis. Sistema jurídico, que é boa parte da Enforce, onde tudo acontece, através dos processos judiciais. Um sistema de investigação, se alguém souber onde tem um sistema de investigação para vender, me avisa. A gente procurou muito e não achou. Tínhamos que ter todo o controle desses documentos não estruturados, que aí a gente tinha que implantar um GED, implantar um GED, e juntar isso tudo no Data Lake. Esses eram os principais, os 5 sistemas que a gente tinha que fazer. Eu estou considerando aqui o Data Lake como um sistema, porque tem um desenvolvimento muito grande para fazer. Isso tudo em um ano. E, de quebra, a gente tinha que ter um sistema nosso para gerir toda essa informação, todo o processo de recuperação judicial, todo o processo de recuperação de imóveis, juntando a informação desses 5 sistemas. Então, imagina, em um ano, implantar 5 sistemas, escolher, implantar, integrar e desenvolver uma solução totalmente nova. Era bem difícil. E, óbvio,
sempre recursos limitados, né? A gente, em 2017, no lado de tecnologia da Enforce, eu estava sozinho, só tinha eu e mais uma pessoa do suporte, do Helpdesk. E aí começou o nosso relacionamento com a Dextra. E o time da Dextra era pequeno também na época. A gente tinha, se eu não me engano, era um time de 5 pessoas, um GP, um PO e 3 desenvolvedores. Esse era a nossa história, como começou. Como que a gente conseguiu fazer isso no menor tempo possível? Vamos de monolito. Monolito, ele não é complexo no início, ele é rápido de desenvolver. A infraestrutura necessária é simples, né? É só um banco de dados e um executável ali, ou então um servidor web. E não precisa de muita gente para estar desenvolvendo nele. Foi muito bom nesse primeiro ano. Em 3 meses, a gente conseguiu ter a primeira release. Esses 3 meses ainda você pode desconsiderar a semana do Carnaval, que todo mundo sabe que o ano só começa depois do Carnaval. Então, em 3 meses, em março, a gente teve a primeira release do nosso sistema. E em 2017, basicamente, em termos tecnológicos, além da seleção das outros sistemas, foi o desenvolvimento do monolito. Isso foi o principal esforço de tecnologia. No final de 2017, a gente venceu, superou o desafio. A empresa dobrou de 25 para 50 pessoas. Conseguimos implantar todos os sistemas que precisavam. E a gente começou as primeiras contratações específicas de tecnologia. Foi um cientista de dados, o desenvolvedor é a nossa CTO, a Renata Serra. E de quebra a gente ganhou uma coisa muito importante. Desenvolveu, levantou, especificou, não sei como é que a gente pode dizer, muito importante. Foi a nossa primeira versão do canônico. Para quem não entende o canônico, a gente tinha que tentar organizar toda essa informação, que eu mostrei agora há pouco no Data Lake, e tinha que integrar todos os sistemas de uma forma rápida e com um pouco de retrabalho. Então, o canônico surgiu justamente para tentar estar contribuindo para esse desenvolvimento ser mais rápido e a gente ter um maior controle das nossas informações. Se for transformar o canônico, que a gente chama para uma linguagem de mercado, a gente pode falar que é um Domain-Driven Design, um Bounded Context, que é uma fronteira dos nossos domínios de informação, do nosso negócio. E assim, a gente, no final de 2017, além de todo esse desenvolvimento, a gente tinha esse canônico minimamente mapeado. Só que aí, passamos 2017, ninguém morreu, com muita dor, começou o ano de 2018. Aí tudo que era alegria, o desenvolvimento rápido começou a ficar lento. Monolito, ele cresce, ele fica complexo, a gente começa a depender muito das pessoas que desenvolveram, de todo o conhecimento de quem está no dia a dia desse monolito. Em 2017, como a gente tinha um cenário de causa, a gente não fez teste automatizado, a gente passou a ter inconsistência em todas as nossas integrações. O front-end que a gente fez para a nossa aplicação, a nossa stack era Java, com front-end em AngularJS, tinha mais algumas coisas ali no meio, um jQuery, um Dot. E tudo ficou difícil. Front-end era difícil de mexer, o back-end era difícil de mexer. E agora, voltamos para o cenário de causa. A gente tinha que dar vazão para o nosso negócio, a gente não conseguia dar vazão para o nosso negócio. E agora, o que fazer? Como resolver isso? A primeira atitude que a gente tomou para resolver esses problemas foi tentar solucionar as integrações. Como que você soluciona a integração de um monolito, onde você tem uma série de dificuldades para mexer nele, seja inserir informação, seja retirar informação. A gente conseguiu seguir através da estratégia do Change Data Capture. O Change Data Capture, a gente consegue estar monitorando diretamente o banco de dados, consegue assinar todos os eventos que estão acontecendo no nosso banco de dados e, a partir daí, a gente consegue enriquecer essas informações e começar a mandar para os outros sistemas. Dessa forma, pelo menos, tudo que saía do integrador, que os outros sistemas precisavam consumir, a gente conseguia integrar sem ter que mexer diretamente no monolito.
O banco de dados que a gente usava na época, usa até hoje, né, era um Postgres, e ele já tinha essa ferramenta que era do PG Notify, que a gente conseguiu assinar todos os eventos que aconteciam nele. Segundo problema que a gente tinha que resolver, o monolito. Resolvemos integrações, acho que era mais simples, e o monolito. E agora? A gente empurrou esse problema para frente, estudou, e chegou à conclusão que acho que a melhor forma de resolver seria através dos microserviços. Nos nossos estudos, acho que todo mundo que estudou um mínimo de microserviços sabe que a complexidade funcional de microserviços é muito pequena, a dependência do especialista do microserviço também é pequena, já que a complexidade funcional é pequena, a dependência de um desenvolvedor específico daquele microserviço também é bem menor. Isso facilitava também os microserviços a um menor acoplamento entre os nossos domínios de negócio. A nossa informação, a gente pode interpretá-la de várias formas, e quando você coloca essa informação dentro de um monolito, você vai ter uma perspectiva da informação. Se você tentar interpretar ela de outra forma, o monolito ele acaba tendo uma estrutura um pouco mais amarrada que não deixa você trabalhar melhor essa informação. Com isso, assim, o acoplamento dos nossos domínios de negócio, a gente falar, só para poder exemplificar um desses domínios, imagina uma pessoa no seu banco de dados. Essa parte, se olhar para um crédito, de repente ele é devedor, no outro crédito ele pode ser um fiador, num outro crédito ele pode ser o credor, a pessoa que dá o crédito. E aí, uma mesma informação, um mesmo dado, dependendo da minha perspectiva, ele pode ser várias coisas diferentes. Com o monolito, a gente não conseguia trabalhar com a informação dessa maneira. Então, o microserviço ajudou muito em isolar essa informação e dar uma maior flexibilidade para ela. E aí, outros ganhos que a gente teve que eram secundários para a gente, era a escalabilidade, a gente conseguia escalar nossos microserviços de forma horizontal, sem ter que ter máquinas gigantes, e um deploy green blue, né? A gente, por tabela, acabar ganhando uma maior confiabilidade, maior resiliência dos nossos sistemas. Aí vem a parte de reflexão da nossa história, né? Existe um cara aí chamado Larry Tesler que falava que existe uma lei de conservação da complexidade de uma aplicação. Essa lei, resumindo, o que é? A complexidade, a sua aplicação vai ter um determinado número de complexidade e sempre vai ser daí para cima, ela nunca fica menos complexa. Se você quebrar em microserviço, você simplesmente distribui essa complexidade, ela continua lá. Ou vai estar no seu microserviço em si, ou vai estar nas integrações, em algum lugar ela vai estar. Ou, se a gente está tentando facilitar a vida do usuário, todo mundo sabe que quanto mais fácil a vida do usuário, mais difícil é o sistema. Ou se o sistema é simples, a vida do usuário é difícil. Então, a complexidade não tem como fugir, ela sempre vai estar ali em algum lugar. Essa foi a reflexão que a gente tem que fazer antes de ir para os microserviços. Bem, refletimos, pensamos nessa lei de complexidade, trabalhamos, e agora? Então, vamos que vamos encarar os microserviços. Aí vieram uma série de perguntas e questionamentos que a gente tinha que resolver para poder encarar esse desafio. Para quebrar um monolito em microserviço, demanda tempo, demanda esforço e desenvolvimento. Como que a gente ia gerar valor para o negócio durante essa migração? Vamos parar tudo, a gente não agrega mais nenhuma funcionalidade para vocês, porque a gente está migrando para microserviço. Isso não ia funcionar. Como que a gente define um microserviço? Microserviço é uma função, é um dado aqui que é um microserviço. A gente tinha que definir quais seriam os que a gente seria. Uma vez que a gente definisse isso, por onde que a gente podia começar? Qual é o microserviço mais importante ou mais fácil de ser implementado? Como que a gente vai fazer as integrações? Seja do monolito com os microserviços, ou seja dos microserviços com os próprios microserviços. E, por fim, a gente estava saindo de uma situação bem simples de deploy, que era um monolito, para microserviços. Como que seria o DevOps dessa nova estrutura, dessa nova arquitetura? Bem, primeira pergunta. Como que a gente gerou valor para o negócio
durante a migração. Eu comentei agora há pouco que nosso front-end era bem difícil de evoluir, que a arquitetura, o framework de desenvolvimento dele era heterogêneo, tinha essas 3 tecnologias ali embutidas, um AngularJS, um jQuery, um Dot, JavaScript puro. Parte dele também era renderizado no back-end. Então a gente falou, pelo menos o front-end não tem como, a gente vai parar, vai dar uma segurada em todo o desenvolvimento, vamos migrar o front-end e a partir daí a gente consegue agregar um sistema mais user-friendly para os usuários. Com isso, a gente migrou todo o front-end, refez todo o front-end, já para Angular 7, até que foi uma migração rápida, mas aí a gente teve um insight bem importante. A gente queria isolar o front-end do nosso back-end monolito. Senão, cada vez que a gente mexesse nele, a gente ia quebrar o front-end. Ia ter mais retrabalho, mais problema para frente. Então, a gente criou a Anti-Corruption Layer. Essa Anti-Corruption Layer foi uma camada intermediária entre o front-end e o back-end. Então, a gente conseguiria alterar todo o back-end, todo o monolito, microserviço, e a Anti-Corruption Layer estaria isolando o front. Segunda pergunta, como que a gente definiu o microserviço? Lembra que em 2017 a gente fez o canônico, que era o nosso DDD. A gente usou o canônico e a partir daí ficou fácil. Já estava tudo mapeado, a gente já sabia que era cada informação que a gente tinha, cada grupo de informação, tudo já organizado. Então a gente já conseguiu responder essa pergunta de uma forma mais fácil. O canônico ele nunca deixou de ser evoluído, isso foi muito importante para a gente. Se a gente tivesse deixado de evoluir o canônico ao longo de 2018, a gente ia ter algum gap nos nossos microserviços, ia faltar alguma coisa. Próxima pergunta foi como que a gente integrou o monolito com o microserviço. Também a gente teve uma surpresa boa, porque a gente aproveitou aquela estrutura do CDC, de integração do monolito com os nossos sistemas satélites, a gente viu que a gente conseguia usar essa mesma estrutura para os microserviços. O monolito sempre publicando informação e os microserviços consumindo, então a gente não teve problema com esse tipo de integração. Por qual microserviço começar? Esse foi, acho que foi o maior erro que a gente teve. A gente pensou, vamos pegar o menor microserviço que a gente teria, que seria microserviço de endereço. Se ele falhasse, não tinha problema, endereço não era muito impactante para o negócio. Só que a gente desenvolveu errado o endereço. A gente tentou criar um microserviço de endereço e fazer com que o microserviço convivesse com esse microserviço de endereço. Ou seja, a gente fez um serviço novo e tinha que refazer todo o monolito para ele poder entender esse serviço. Não ia funcionar. E endereço também, do ponto de vista de negócio, não tinha valor nenhum. Não tinha valor agregado para a operação da Enforce. Então, a gente mudou radicalmente a nossa abordagem. A gente pegou a principal estrutura que a gente tinha no sistema, que é o que a gente chama de caso. O caso é onde a gente anexa todas as informações de crédito, todas as informações de partes, todas as informações de processos. E decidimos, então, fazer o primeiro microserviço, efetivamente, que seria o de caso. Esse é o único microserviço que a gente tem por 100% de aplicação do monolito com caso. Com essa estrutura criada, aí ficaria muito mais simples. Se eu tenho um microserviço de processo jurídico já definido, pego os processos que estão no monolito, crio meu microserviço, faço a migração de dados e atacho nessa estrutura de caso. Para não ter impacto para o usuário, para ele não saber o que está acontecendo, a gente tinha a nossa Anti-Corruption Layer, tinha o nosso BFF, então era só reapontar as informações de processo jurídico que ia no monolito para a nossa nova estrutura de caso. Nosso insight foi ter usado isso que eu falei, é um design pattern, né, o Strangler, mas o mais curioso é que a gente quebrou bastante a cabeça para chegar nessa estrutura. E uma semana depois que a gente definiu como a gente tinha que abordar esse problema, a gente achou esse design pattern pronto na internet. Era só ter estudado um pouquinho mais que a gente ia descobrir como resolver o problema. Como que a gente está integrando os nossos microserviços?
A gente está partindo da premissa que eles deveriam ser o mais independentes possíveis, sem muita interação entre eles. A gente está isolando ele através de filas, por exemplo, se eu quero mandar uma informação para outro microserviço, eu mando uma fila para ele, dificilmente vou ter um HTTP request entre microserviços. A gente está usando a estrutura da AWS, que aí tem os SNS, que são os tópicos, e as pessoas que assinam esses SNS, que são as filas que vão alimentar os microserviços. Da forma que a gente estruturou os microserviços baseados nos domínios de informação, cada microserviço é dono da sua informação, só ele deveria ou deve poder publicar a sua informação, e os microserviços afins que precisam de parte dessa informação assinam esse tópico para onde está sendo publicado. Tentando deixar os microserviços um pouco mais independentes, a gente replica essa informação para cada microserviço que depende da informação de microserviços externos. A gente tem alguns problemas com isso lá, se alguém já estudou, tem o teorema CAP, que ele fala que ou você vai ter problema de disponibilidade, ou vai ter problema de inconsistência da informação. No nosso cenário, a gente entende isso, mas como a gente trabalha muito com processos judiciais, se a informação ficar indisponível por um tempo, ou ter uma inconsistência eventual durante essa replicação de dados entre os microserviços, o nosso negócio é tolerante a esse tipo de falha. Por fim, a última pergunta lá da nossa jornada de microserviços é como que a gente fez o DevOps disso. Como que um time que era pequeno ia fazer toda a parte de deploy, integração, teste dos microserviços. A gente estruturou eles, obviamente, em Docker. A gente preferiu usar a linguagem Python. A gente achou que era uma linguagem mais leve, mais rápido de desenvolver. Se a gente tivesse que treinar uma pessoa, a gente entende também que Python tem uma curva de aprendizado um pouco mais curta que as outras linguagens. A nossa estrutura de infra é um EKS serviço da AWS, que dá um cluster de Kubernetes para a gente. E para gerenciar esse cluster, a gente encontrou uma solução que se chama Rancher. O Rancher é uma interface bem amigável que ajuda a gente a estar gerenciando o nosso cluster. Tanto que, e por fim, né, dentro da nossa stack aí de DevOps, a gente está usando o Azure DevOps. Toda a parte de build, de teste, de deploy é feito usando ele. O mais legal na nossa estrutura é que a gente não teve que fazer nenhum script específico para isso. Muita gente usa o Jenkins, que aí para fazer essa stack inteira tem que scriptar bastante coisa, mas usando o Rancher e usando o Azure DevOps, a gente fez isso tudo usando o Tela. E se eu quiser criar um novo pipeline de deploy, de build, de execução, de teste, de tudo, em 5 minutos, sem licença poética, em 5 minutos a gente consegue fazer isso. Ou seja, a gente com um time reduzido, com essa necessidade de fazer tudo de uma maneira bem ágil e bem rápida, não conseguimos isso tudo sem precisar de ninguém dedicado só para isso, só para DevOps. O resumo de 2018, né, a gente começou em 2017, conseguimos criar lá a nossa aplicação. Em 2018 teve esse cenário de causa, e resumindo, a gente chegou ao fim dele com uma estratégia para migrar o monolito. A gente, além disso, conseguiu ali algumas outras frentes, incrementou um pouco mais o nosso data lake, a gente já começou a usar a inteligência artificial em algumas atividades, na leitura de documentos, tem ajudado. A gente já incorporou mais 3 sistemas na nossa plataforma. E aí o time de tecnologia que começou lá em 2017 com uma pessoa, terminou 2017 com 4 pessoas, a gente já estava fechando 2018 com 15. E a empresa, que lá no início tinha 25 pessoas, já estava com 90 pessoas. Em 2019, esse ano, foi a consolidação. A gente conseguiu juntar toda a estratégia que a gente teve, a gente conseguiu colocar isso tudo em prática, e a gente está conseguindo migrar todo o monolito nos microserviços. Os nossos usuários finais começaram a ficar felizes, viram que a gente começou a entregar as coisas mais rápidas, as funcionalidades começaram a ficar um pouco mais sofisticadas, e a gente acho que conseguiu e está conseguindo vencer esse desafio. Até o fim do ano, se tudo der certo, a gente consegue migrar 100% para microserviços, e aí o nosso legado
de Java a gente consegue eliminar. Em 2019, como é que a Enforce está agora? A gente já chegou nas 20 pessoas de tecnologia, entre devs, cientistas de dados. A gente, em tecnologia, vai continuar crescendo, tem mais vagas abertas para tecnologia, e a empresa como um todo já está na faixa aí dos 100 funcionários. Para quem começou com 25, está com 100, e o negócio está rodando sem as pessoas baterem muita cabeça. Foi uma vitória bem grande que a gente está conseguindo fazer. Principais lições aprendidas aí do monolito, o apoio da autogestão. A CTO, a Renata Serra, ela sempre acreditou no time de tecnologia, ela sempre deu carta branca para a gente fazer tudo o que a gente podia fazer, e teve um papel bem importante. Negociou com o nosso CEO que a gente tinha que fazer isso. Então, ela discutiu várias reuniões, noites adentro, conseguiu convencer o CEO e deu toda a liberdade para a gente conseguir evoluir a nossa plataforma. Todas essas decisões que a gente tomou ao longo do tempo, até a decisão errada de fazer o microserviço de endereço, foi tomada em time, foi tomada em equipe, né? Foi tomada com time. Por que isso é importante? No nosso cenário, que a gente tinha um time muito reduzido, se uma pessoa não acreditasse naquilo, provavelmente todo o time iria deixar de funcionar. Então, a gente sempre, até brinca, a gente caía na porrada, discutia se estava certo, se estava errado. No fim, quando a gente chegava a uma conclusão, todo mundo concordava e a gente ia em frente. Isso ajudou muito a gente a conseguir chegar onde a gente chegou. Para tomar uma decisão de migrar um monolito para uma arquitetura orientada a microserviço. Microserviço, apesar de tá um pouco na moda ainda, não significa que vai ser a melhor decisão. Existem formas de você ter um monolito mais flexível, mais simples de ser alterado. Mas, no nosso caso, a gente tinha uma necessidade funcional real, que era conseguir usar essa mesma informação de várias perspectivas diferentes. O exemplo que eu dei do devedor é um exemplo real. No nosso monolito, eu falava que o devedor era devedor e ponto. Se eu quisesse usar ele de outra forma, eu não conseguia usar. Com o microserviço, a gente passou a ter o microserviço de pessoa, que a gente aproveitava ele de qualquer forma, conseguia ter a perspectiva da informação da forma que a gente precisava. Teste automatizado é obrigatório. Assim, se você quer ir para frente, você precisa do teste automatizado. Grande falha nossa lá no início, assim, falha, mas foi uma decisão tomada de abdicar dos testes automatizados. Se a gente tivesse, a gente provavelmente estaria com o monolito hoje. A gente ia conseguir alterar, ia conseguir rodar os testes que precisavam rodar, ia saber onde quebrar, e onde ia quebrar, né? Agora que a gente foi para a estrutura de microserviço, imagina cada alteração do microserviço, onde um microserviço pode impactar a sua estrutura inteira, né? Impactar todos os demais microserviços. Se você fizer alguma coisa errada, pode entrar num loop infinito, pode ficar gerando várias mensagens na fila, sua conta de AWS, se está usando a nuvem ou qualquer outra nuvem, vai vir cara, seu banco de dados vai crescer, você não vai estar monitorando isso, vai dar problema. Os testes, eles não vão garantir que nada de ruim vai acontecer, mas boa parte dos seus problemas vão estar resolvidos. O CI/CD também tem que ser obrigatório se você está indo para essa estrutura. No nosso cenário, a gente vinha do monolito, que era 2 instâncias EC2 replicadas, um LB na frente e um RDS. Tinha que ter tudo automatizado, tudo bonito no monolito? Não tinha. Hoje, na evolução atual que a gente tem aqui na Enforce, a gente está com 66 workloads deployados no nosso cluster. Imagina fazer 66 deploys, ou se eu tiver que fazer 5, 6 deploys de microserviços dependentes. Como que você faz isso de uma forma rápida se você não tem o seu CI/CD bem ajustado e pronto para encarar essa quantidade de deploys? Por fim, agradecer o time. A gente sabe o quanto foi difícil, o quanto a gente se esforçou
e conseguir chegar onde a gente chegou em apenas 3 anos. Então, cada vitória é importante, você tem que agradecer e tem que comemorar muito por isso. Todo o time da Enforcer está de parabéns, tem os nossos desenvolvedores, tem os nossos cientistas de dados, tem os nossos parceiros. Todo mundo, a gente tem que agradecer e a gente agradece muito por ter conseguido chegar onde a gente chegou. E eu acho que de importante mesmo que eu queria falar aí dos microserviços e da Enforcer é isso. Mais uma vez, a gente está agradecendo a Dextra pela oportunidade de estar falando um pouquinho. A Enforcer está crescendo, quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais a Enforcer, está de portas abertas, a gente pode aparecer lá, a gente conversa, pode tomar um café. Qualquer dúvida pode procurar. Aqui na frente tem um pessoal com a camisa da Enforcer, se alguém quiser tirar alguma dúvida, também pode falar com qualquer um daqui, que todo mundo vai estar de braços abertos para tirar dúvida. Também, nessa jornada, tem bastante gente da Dextra aqui, tem alguns desenvolvedores que passaram também por essa jornada. Se quiserem entender se isso tudo aqui é verdade, pode conversar com eles, eles vão explicar tudo o que aconteceu também da perspectiva do desenvolvimento. Bem, acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.